Olá amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e eu espero que nessa lição você tenha se apaixonado pelas Escrituras, assim como Jesus é apaixonado e assim como os apóstolos foram apaixonados pela Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui acompanhados, eu estou aqui acompanhado do Jonathan. Um abraço aí para o pessoal do canal, Jonathan, do canal Entre Linhas. Prazer estar aí participando com vocês nesse canal. Um abraço a todos vocês que nos assistem. Isso aí, e o Linderland. Oi pessoal, tudo bom? Espero contribuir bastante aqui com vocês. Um abraço. Nós estávamos aqui gravando uma live para a lição da Escola Sabatina e aí eu peguei eles pelo pé aqui para eles participarem conosco também aqui do canal. Bom, nós estamos aqui com as perguntas. A pergunta número 1 diz assim: se Jesus e os escritores dos evangelhos e Paulo, os discípulos e Paulo, trataram o Antigo Testamento como a palavra de Deus, porque muitas visões sobre as Escrituras estão erradas, porque elas não devem cair, porque não devemos cair nesses argumentos. Muitas pessoas ensinam que a palavra de Deus parte da palavra de Deus foi abolida, não vale mais para os nossos dias, ela teve uma parte que não serve mais para os nossos dias. Mas o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão. Como que nós podemos encarar isso? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? É interessante, que o próprio Jesus, lá em Mateus 5,17, ele vem dizendo que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Lá no versículo 17 nós lemos: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, realmente ela não foi abolida, e o próprio Jesus fala isso, É o nosso porto seguro, A lei é o nosso porto seguro, é o que nos guia, é o que nos mostra o que é pecado, Se nós dependêssemos da nossa própria opinião para dizer o que é pecado, o que não é, nós estaríamos perdidos, Porque os nossos parâmetros de moralidade, eles vão sendo diluídos na sociedade que a gente está vivendo, Pergunta número 2. Muitos estudiosos bíblicos modernos vão tão longe em seu ceticismo que aceitam bilhões de anos de evolução, recusam Adão sem pecado em um mundo perfeito, repudiam o dilúvio universal, rejeitam a existência literal de Abraão, negam as escrituras, as histórias do Êxodo. Ou seja, as pessoas estão começando a crer que nós viemos do fruto de uma evolução, que nós viemos do macaco, e que a Bíblia, na verdade, é só uma paráfrase, é um ensino alegórico daquilo que realmente aconteceu. O que isso pode nos prejudicar e como nós podemos encontrar na Bíblia confirmações de que isso foi real? A gente encontra na Bíblia a citação do próprio Jesus falando sobre o casamento, sobre a criação do mundo. E isso dá uma veracidade, porque se anos depois, da criação, da instituição do casamento, lá do primeiro casal, o próprio Jesus cita essas ações, isso traz uma veracidade para a gente. Jesus citou esses eventos como eventos literais. Jesus citou, quando ele foi questionado em Mateus 19 a respeito do casamento, o que ele fala? Ele fala assim, como foi lá no princípio, ou seja, ele citou o casamento que aconteceu entre Adão e Eva, que foi realizado ali pelo próprio Deus, a união entre Adão e Eva. Depois ele fala do dilúvio, lá em Mateus no capítulo 24, ele fala assim como era nos dias do dilúvio, será no final. Então Jesus cita esses eventos como eventos verídicos, como eventos literais que realmente aconteceram. A Bíblia toda, ela relata a história da criação perfeita de Deus e da queda, e nós vivemos hoje na queda. Se nós ignoramos essa estrutura básica que vem do Êxodo, que vem lá do Gênesis,
nós podemos então começar a ruir toda a estrutura bíblica, nós podemos começar a deixar de crer no pecado, que é o que fala lá, o pecado é apresentado lá em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? A queda do homem é apresentada lá nesses capítulos. Se nós ignorarmos esse capítulo e entender como sendo apenas uma historinha, nós vamos ter que considerar que o pecado também é apenas uma historinha, né? E a própria vinda de Cristo, né, é descrita no Gênesis também, né? Então, quando nós descartamos o livro de Gênesis, né, nós descartamos também a vinda de Jesus, A né? promessa do Messias, né? Exatamente. Então, nós temos que tomar cuidado, porque se ruir a estrutura, ela pode começar, tudo pode começar a ruir, né? Uma casa, ela é estruturada nos seus fundamentos. Assim também a palavra de Deus, ela tem seus fundamentos. Se isso ruir, nós podemos perder todo o fundamento. É interessante isso, porque se o centro da Bíblia é Cristo, e a gente tem alguma dúvida disso quando a gente vai lá para Gênesis, né? Todo o restante da Bíblia ela não vai fazer sentido, porque ela aponta para Cristo, né? Tanto no começo, ele é o centro, e ele também vai ser o fim, né? Então, se a gente tem alguma dúvida lá no começo da atuação de Cristo, de como ele veio até nós, isso vai fazer toda uma diferença para o restante da Bíblia, que está focada no próprio Cristo. Então, se nós não cremos no Gênesis como sendo algo literal, nós não podemos crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus inspirada também, né, por causa das promessas que tem lá no Gênesis. E sem contar que se nós atribuirmos a Deus, né, se nós atribuirmos a Deus a criação a partir de elementos evolutivos, né, a partir do mal, né, a morte criando as espécies mais evoluídas, então nós atribuímos o pecado, a morte a Deus. É Deus quem criou tudo isso. Então a Bíblia nos fala de Deus criando um mundo perfeito, um mundo onde não havia morte, não havia pecado, e a obliteração desse mundo é que causou tudo isso. Então, se nós rejeitamos o Gênesis, nós vamos colocar sobre Deus o fardo do pecado, né? Pergunta número 3, para a gente terminar. Todas as escrituras são inspiradas, mesmo as partes que não são necessariamente aplicáveis a hoje, como os sacrifícios, por exemplo, né, as festas. Em que sentido essa porção da Bíblia nos beneficia hoje? O que me beneficia saber que no passado uma pessoa precisava levar um cordeiro lá no santuário para sacrificar? O que me beneficia saber sobre o santuário terrestre, sobre o santuário lá no passado? A lei que estava lá que determinava os ritos do santuário, ela foi abolida? Na verdade, ela teve o seu cumprimento na morte de Cristo, né? Desde o Éden, quando Adão matou o primeiro cordeiro, esse cordeiro apontava para Cristo, né? Para o sacrifício de Cristo na cruz. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, João disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O sacrifício de Cristo, ele é válido hoje ainda por nós. Quando a gente vai a Deus em oração, quando a gente se arrepende de um pecado, é apresentado diante de Deus esse sacrifício de Cristo. E isso que nos eleva à presença de Deus, né? Isso que nos dá a condição de sermos salvos. A gente tem que lembrar que os ritos lá do passado, eles representam um santuário que está em operação hoje, que é o santuário celestial. Essa é uma das doutrinas nossas. Esse santuário, o que acontece hoje no santuário? No passado, a pessoa que pecava precisava pegar um sacrifício e levar ao santuário. Hoje, da mesma forma, quando eu peco, eu vou ao santuário de Deus e apresento o sacrifício, só que o sacrifício de Cristo. Eu não apresento uma nova morte, mas o sacrifício de Cristo é apresentado. Então, nós entendemos lá no passado um símbolo que hoje está em operação. Nós precisamos ainda entender, né, ao analisar o santuário celestial, o santuário terrestre, nós aprendemos sobre o santuário celestial. Irmãos, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa lição. Na semana que vem nós voltamos e eu convido você a curvar sua fronte e fazer uma oração nesse momento. Vamos orar?
Santo e glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, muito obrigado pela Tua palavra que chega até nós hoje, confiável e nos guiando para o caminho da salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor receba no santuário celestial o sacrifício de Jesus em nosso favor, para que possamos, Senhor, entrar nas mansões celestiais e morar com Cristo por toda a eternidade. Muito obrigado por mais essa lição, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de te conhecer a cada dia mais. É isso, te agradecemos por todas essas bênçãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.